Vamos que vamos. Cara, então, o que que acontece, cara? Ontem começou o jogo, estava com um amigo, né, o Alexandre, mas aí estava o Bernardo também, que está sempre aí no chat aí com o irmão dele, e o Robinho mais abaixo um pouco, e a gente conversando, eu falei para ele, falei: "Ó, repara, o Flamengo começa o jogo marcando saída de bola, pressionando o portador da bola, aquela pressãozinha alta. Quando der lá para uns 10, 12, 15 minutos, você vai ver que o negócio vai diminuindo, e aí começa a marcar ali o bloco médio, né? E começa a aparecer espaço. E o time adversário começa a gostar do jogo. E infelizmente é o que vem acontecendo. Ah, mas você quer que o time dê pressão? Cara, não é questão de fazer pressão alto o tempo todo, que time nenhum consegue, mas pelo menos que mantenha uma marcação um pouco acima, porque o Flamengo, toda vez que recua, o Flamengo abre um monte de espaço. É impressionante, cara. Você começa a ver os furos no meio, onde alguns jogadores, por exemplo, a galera. Ontem eu falei isso lá no Maracanã também. Vão descer a linha no Gerson. Não sou advogado de defesa do Gerson, mas, meu amigo, que partida foi aquela do Arrascaeta? Fala para mim. Não acertou nada. Cara, o Arrascaeta não consegue, Canela. Bateu um córner decente para a área. A bola vai na minha altura. Não E consegue. a falta que ele bateu ridícula no A primeiro tempo? falta que não é para ele bater. Nós temos Chutou dois no meio da cobradores de barreira, falta. ridículo. Ridículo. Ó, tem dois ali. O Carolino agora cismou que é batedor de falta. Toda bola ele vai lá para a área para querer bater. O Arrascaeta pegou a bola daquele chute ridículo, ridículo. E a gente ali com o Pulgar e com o Dela Cruz. Os dois têm que se impor um pouco mais. O Pulgar tem cara de bebê chorão, não fala. E o Dela Cruz até chegou agora e tal, mas, cara, tem que pedir para bater, irmão. São os dois cobradores de falta hoje no nosso time, que batem bem ali na bola naquele espaço ali. E a gente não sabe aproveitar. Então, voltando para isso, o Flamengo recua e começa a dar espaço. É impressionante. Eu nunca vi isso, cara. É recuar para bloco médio e começar a aparecer espaço, sabe? E a gente começa a ver algumas situações. Eu estava falando do Cebolinha, por exemplo. O Flamengo, as duas partidas, até teve uma live que eu falei que o Cebola não jogou bem. O pessoal, pô, tá maluco? O Cebolinha não jogou bem, não sei o quê. Cara, o Cebola tá meio que. Ele tá sendo meio que. Não pelos jogadores, mas está havendo um boicote pelo sistema tático. Porque o Flamengo. Já reparou que o Flamengo só joga praticamente pelo lado direito? Já reparou? O Dela Cruz ali fazendo tabela com a Rascaeta. O Varela até se apresentou um pouco mais, né? No primeiro tempo foi o que ele jogou, evidente. Mas é muito pela direita, pela esquerda, muito pouco, muito pouco. E aí, o que acontece? Você vê quem eram os dois melhores jogadores nossos no final do ano aí, que surgiu do pó. Cebolinha e o Pulgar. E o Pulgar. Porra, e o que aconteceu com o Cebola? O futebol do Cebola sumiu? Não é, eu tenho para mim que é problema ali do sistema, do esquema, como o Flamengo está jogando. E o Flamengo tem ali o Dela Cruz muito preso ali na direita, realmente. E isso para mim não é negócio. Ele faz aquele lado, a gente cansou de falar que não, ele joga ali no meio, ele joga em todas. Pois é, mas eu acho que ele está muito engessado ali. Muito engessado ali. E não seria legal. E o Tite não sai da casinha, isso eu estava falando aqui com eles aqui também. O Tite precisa sair um pouco da casinha, irmão. Substituições. Tira um lateral direito, bota outro. Tira o Cebola e bota botou o Luiz Araújo lá. Né? Perdão, tirou o Dela Cruz e botou o Luiz Araújo, né? Pela direita. Tirou o Cebola, botou o Bruno Henrique. Tirou o Pedro, botou o Gabriel. Porra, ele não tenta nada diferente, cara, num período onde a gente tem. É período para testes também. É para ajustes e testes. Porra, ficar na mesmice eterna, porra, vai ficar complicado, irmão. Vai ficar. É o que eu estava falando, Tite. Ajuda para a gente poder te ajudar, irmão. Porra, o Flamengo não evolui. Eu não vi nada ontem. O jogo de Nada, ontem, nada, cara, tem foi nada, nada. pior do que Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco a gente ainda perdeu o gol, né? O Gabriel teve o pênalti, que o Gabriel perdeu. Teve aquela bola que o De La Cruz colocou o Gabriel na cara do gol. E o Gabriel, infelizmente, perdeu também. Porra, ontem não teve nada, mano. Primeiro tempo, um chute a gol, que para mim aquele foi um atraso de bola do Pedro lá de fora da área, chutou em cima do Gatito. Segundo tempo, o que teve? Um chute do Luiz Araújo, que ele cortou para o meio e chutou, o Gatito até espalmou para o lado. E aí, o que mais que o Flamengo fez além do gol?
Um gol onde o goleiro do Botafogo deu pra gente. Deu pra gente. Ele saiu muito mal do gol. Cara, assim, eu sei que é complicado. Aqui ninguém, volta a falar. Vou falar até pelos dois amigos que estão aqui. Ninguém aqui vai ficar gritando fora Tite, aqui não vai. O Tite precisa sim começar a rever alguns conceitos, porque senão vai complicar. Agora, hoje eu estava falando para o Canelo e para o Ney, eu vi alguns amiguinhos em algumas lives aí falando, pô, vai ser bom para o Tite aí, porque me parece que o De La Cruz, ontem realmente ele teve uma trombada, caiu lá, está sentindo o ombro, vai ser reavaliado. Ah, vai ser bom para o Tite. Porra, como vai ser bom? Quer dizer que o De La Cruz no jogar é bom para o Tite? Ontem, para mim, quem tinha saído do jogo, quem eu tiraria, era o Arrascaeta. Eu não tiraria o De La Cruz. Jogava o Gerson ali para a direita, traria o De La Cruz ali para o meio ali, para fazer ali o meio. Ele poderia ter feito isso. Agora, tirar o De La Cruz, todo jogo é isso, todo jogo é a mesma coisa. Aí fica complicado. Então, a impressão que ele está passando para mim é que realmente o De La Cruz está atrapalhando. Porra, ele mantém o Gerson até o final, que eu acho até que o Gerson, na minha modesta opinião, não fez uma péssima partida. Eu não acho, não. O Gerson é mais um daqueles que entrou na lista negra, né? Então, não tô também nunca falando vai que tá jogou bom. bem, não, tá? Não tô falando que eu tô gostando, só tô querendo dizer que tem algumas coisas que acontecem. A gente até citou aqui uns 10 minutos atrás o próprio Rossi, né? Que ele pode fazer a defesa que for, ele vai sempre ficar olhando, alguém olhando para quando ele der a caçada de borboleta, aí é o que vale para a vida toda, né? E vão ignorar as defesas que ele teoricamente vier a fazer. Então, tem as coisas pontuais que a gente pode falar, do Gerson, né, da própria Arrascaeta, do Rossi, do Wesley, que mais uma vez, né? Acho que quem não percebeu ainda que o Wesley, ele até tem uma recomposição muito boa pela velocidade que ele tem suas valências, né? Então, assim, ou que você arme um esquema para que esse jogador ele sobressaia mais nessa questão, né? Fazer um esquema para ele poder usar o que ele tem de melhor, porque ele na parte ofensiva, fazendo cruzamento, meu pai do céu, ele toma as decisões também estranhas, mas ele tem uma ótima recomposição, né? Isso pode ajudar, né? Ele tem uma velocidade muito grande e tal, mas eu acho que é muito pouco pro elenco, né? Você tem um jogador que ele só a recomposição dele é boa por causa da rapidez e tal, mas ao mesmo tempo ele não tem muita noção de marcação, ele não sabe cruzar direito, é fraco ali naquela tabela, sei lá, cara, eu acho muito esquisito. Mas assim, a questão do Gerson, até o Tite falou na entrevista, né, que gostou, que até um rapaz perguntou lá, pô, Tite, você está insistindo com o Gerson ali no segundo homem? Ele falou, não, se você parar para ver, ele não joga de segundo homem, ele joga ali organizando a jogada, não sei o quê, mas tá lá, aí citou os lances que ele estava lá na frente, um que ele iria fazer um gol de cabeça, o Luiz Henrique tirou. Quer dizer, ele citou as coisas que interessavam para o argumento dele, né? Ele pegou uma ou duas jogadas, malandro, né? Tite é malandro. O que ele fez? Ele sabia que ele ia ser perguntado por isso, ele já pegou dois lances do jogo, né? Que ele colocou no argumento dele, para falar com o cara. Ele quase fez um gol no lance, teve um lance que o Cebolinha fez um drible, deu um cruzamento também no primeiro tempo, aí ele citou isso e tal. Cara, eu também, cara, eu sou totalmente contra essa questão de pensar em tirar o Tite. Eu sei que o trabalho ainda não está rodando, isso é claro para todo mundo. O treinador, ele está tendo as falhas dele, está tendo a falha dele, mas, cara, vou repetir aqui, você coerente que eu falei, não tem como a gente englobar tudo numa coisa só. Não é só o treinador, tem jogador também abaixo da crítica, mas assim, cara, o treinador é aquilo que a gente fala sempre aqui, ele tem um elenco bom nas mãos e ele precisa fazer a parte dele, né? Na questão tática, na questão de composição do time, de compactação, e não tem nada disso no time. Eu estou sentindo o Flamengo, a gente não teve adversários ainda assim potentes, né? Tivemos dois testes agora contra o Vasco e contra o Botafogo, que são times tradicionais, mas não com a força que o Flamengo tem, que o Palmeiras tem, com o Atlético Mineiro, esses times que a gente acha que vão dar mais trabalho, o próprio Fluminense, o Internacional. Mas assim, a gente vê que o time não tem nada para apresentar, né? A não ser o toque de bola e tal. Mas eu já começo a sentir, repito, em que pese os adversários que a gente encontrou, um time um pouco mais seguro na parte defensiva. Mas aí você vai falar, pô, cara, mas aí o Vasco e o Botafogo não apresentaram, realmente não apresentaram, mas será que não apresentaram porque eles são ruins mesmo, ou porque o Flamengo ainda conseguiu neutralizar algumas coisas?
eu consigo ver eu tento ver pelo menos alguma coisa de bom nesse time. Tá muito difícil de achar, tá? Aí você fica, por exemplo, o jogo contra o Vasco e o jogo de ontem, eu tava vendo, eu consegui ver o jogo. Eu não sei se é porque é pré-temporada, é porque eu tô anestesiado pelo ano de 2023, se é Campeonato Carioca, eu não sei o que é. Eu sei que, cara, eu vou confessar a vocês aqui. Eu vi os 2 jogos, né? Muito tempo que eu não faço. Se é que eu já consegui fazer isso na minha vida, eu vi os 2 jogos contra o Vasco, contra o Botafogo. Parecia que eu era. Parecia que eu não era nenhum. Assim, eu sou Flamengo, mas parecia que eu não era Flamengo, nem Botafogo. Eu vi o jogo totalmente sem emoção nenhuma, neutro, total. Para vocês terem uma ideia, uma particularidade, né, minha, eu no lance do gol, do pênalti do Gabigol, pô, foi os 40 e blau minutos pro Flamengo ganhar o jogo e tal. Assim, pô, não, você tá em casa vendo a televisão, sai o pênalti, porra, pênalti, você vibra, né? Normal, isso não quer dizer que eu seja menos Flamengo ou mais Flamengo que alguém, não tem nada a ver. E foi bater o pênalti, ele perdeu o pênalti, eu fiquei chateado, puto por dentro, mas não esbocei reação nenhuma. Ontem, na hora do gol, a mesma coisa também. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser pela Fala, Afonsinho, tamo junto, jamais. Abraço, irmão. Pelo momento que está acontecendo, pelo ano de 23, Campeonato Carioca, é momento de ainda que eu... Cara, então, eu sei que quando chegar num campeonato mais, né, mais importante, ou talvez até na fase final do Campeonato Carioca, eu vou ser mais vibrante e tal, mas, cara, eu tô conseguindo ver o jogo só com análise, né? E tá difícil você ver alguma coisa de bom nesse time. Tem alguma coisa muito pouco, assim, que eu posso conseguir tirar, essa questão do time estar mais... Eu tô vendo a questão da física, da questão física, por exemplo. Acho que está melhor, né? Repito, que pese o adversário que eles teve, o Flamengo está tentando, pelo menos. Só que o Flamengo é um universo de... É um deserto, na verdade, de ideias, né? Não tem, cara, não tem. Você não vê. Você vê algumas coisas básicas assim, o time errando demais. E o Tite, na minha opinião, né, a gente tá errando bastante nessa questão do posicionamento, né? Cismando com alguns jogadores, rodando pouco o time, não usando os garotos da base, falou que ia usar e não está usando. Complicado, cara, complicado. Eu repito, acho que tem tempo para melhorar, tem time para melhorar, o treinador ele tem capacidade para melhorar, eu sei que muita gente não gosta, mas, cara, também não vou ficar aqui, acabou o ano, meu céus, a vida, ficar reclamando da vida, não. Vou torcer para que dê certo, que com o tempo a gente possa vir aqui e ter outra percepção. Mas falando de momento, como a gente sempre fala, né? Quando ganha e quando perde, tá esquisito, tá esquisito.